Trabalho excessivo e mortes por excesso de trabalho. A cultura japonesa de trabalho intensa é evidenciada pelo fenômeno do karoshi, que se traduz em morte por excesso de trabalho. Isso resulta de longas horas de trabalho e pressões extremas sobre os funcionários, contribuindo para sérios problemas de saúde e esgotamento profissional. Esse é um dos problemas graves no Japão que iremos ver neste vídeo. No Japão, as complexas dinâmicas sociais e econômicas deixaram uma marca profunda em várias gerações, resultando no que é conhecido como a geração perdida. Esta geração, que representa cerca de 15% da população japonesa, enfrentou desafios significativos decorrentes de mudanças econômicas e culturais que ocorreram nas últimas décadas. Para entender completamente essa questão, é importante examinar várias dimensões dessa crise. O Japão, de um milagre econômico a uma crise geracional. O Japão, nas décadas de 1960 a 1980, foi testemunha de um fenômeno conhecido como o milagre econômico japonês. Durante esse período, a nação experimentou um crescimento econômico notável, impulsionado pela cooperação entre grandes conglomerados corporativos conhecidos como keiretsu e o apoio do governo japonês. Esse modelo econômico, embora controverso e não sem suas desvantagens, levou o Japão a se tornar a terceira maior economia do mundo e uma referência global em tecnologia e qualidade de produtos. A ascensão do Japão despertou preocupações nos Estados Unidos, que temiam perder sua supremacia econômica. Isso levou a uma ansiedade nos Estados Unidos, manifestada em filmes e relatórios alarmantes sobre o perigo japonês. No entanto, o crescimento japonês era insustentável e a economia estava em uma bolha que logo estouraria. O estouro da bolha e suas consequências. No início da década de 1990, a bolha econômica japonesa estourou. Os preços dos ativos, incluindo imóveis e ações, entraram em colapso, deixando muitos investidores e empresas com enormes perdas. A especulação havia levado a economia a um estado insustentável. O estouro da bolha teve efeitos devastadores na economia e na sociedade japonesa. O mercado de ações caiu acentuadamente e os preços dos imóveis despencaram. Empresas começaram a enfrentar dificuldades financeiras, levando a demissões em massa e uma economia em declínio. Além disso, o Japão enfrentou desafios ambientais, como poluição do ar, esgotamento de recursos naturais e desastres naturais frequentes, como terremotos e tsunamis. O modelo de emprego japonês e a geração perdida. Uma característica única da sociedade japonesa é o sistema de emprego vitalício. Os jovens recém-formados passam por um rigoroso processo de recrutamento, conhecido como Shushoku Katsudo, que muitas vezes resulta em emprego em uma única empresa por toda a vida. No entanto, após o estouro da bolha, muitas empresas interromperam a contratação de jovens, deixando uma geração inteira de graduados universitários sem oportunidades de emprego. Essa geração perdida, composta principalmente por aqueles que se formaram nas décadas de 1990 e 2000, enfrentou um mercado de trabalho implacável e uma falta de oportunidades. Eles foram deixados para trás, incapazes de seguir o tradicional caminho de carreira corporativa que seus predecessores haviam trilhado. Como resultado, muitos deles tiveram que aceitar empregos temporários e mal remunerados, vivendo com seus pais e sem perspectivas de casamento ou estabilidade financeira. O impacto na sociedade e o futuro sombrio. A geração perdida não é apenas uma questão individual, ela tem implicações profundas para a sociedade japonesa como um todo. Essa geração representa uma parte significativa da população em idade produtiva, responsável por sustentar a economia por meio de gastos com moradia, educação e consumo. Sua ausência dessas atividades econômicas essenciais tem levado a um envelhecimento acelerado da população e a um declínio na taxa de natalidade. O Japão enfrenta agora o desafio do envelhecimento super, com quase 30% da população sendo idosa. Isso coloca uma pressão insustentável sobre o sistema de segurança social, que depende das contribuições dos trabalhadores em idade produtiva. Além disso, o fenômeno dos hikikomori, homens que escolhem se isolar completamente da sociedade, está se tornando uma preocupação crescente. O governo japonês está ciente dos impactos negativos da geração perdida, dos hikikomori e de outros desafios como a alta taxa de suicídio e as dificuldades das minorias étnicas. No entanto, as soluções para esses problemas são complexas e desafiadoras de implementar. É necessária uma reforma profunda, incluindo a flexibilização do mercado de trabalho, o estímulo à inovação e o apoio à educação contínua,
contínua. O Japão tem muitos aspectos obscuros e desafios não mencionados anteriormente que merecem atenção. Um desses aspectos sombrios é o fenômeno da pornografia infantil virtual, que persiste como um problema preocupante no país. O Japão enfrenta críticas e preocupações internacionais devido à sua tolerância relativa em relação à pornografia infantil virtual, que envolve representações de crianças em conteúdo sexualmente explícito, mesmo que não envolva abuso real de crianças. Embora a posse e distribuição de pornografia infantil real sejam ilegais, a legislação japonesa não proíbe estritamente a posse de pornografia infantil virtual, levando a uma brecha legal que muitas vezes é explorada por pedófilos. Esse problema é complexo e controverso, pois envolve questões de liberdade de expressão e regulamentação da internet. Embora haja esforços para combater esse tipo de conteúdo, muitos argumentam que o Japão precisa adotar uma abordagem mais rigorosa para fechar essas lacunas legais e combater a exploração infantil virtual de maneira mais eficaz. É importante destacar que, embora o Japão tenha uma reputação positiva em muitos aspectos, como tecnologia avançada, cultura rica e baixas taxas de criminalidade, também enfrenta desafios em várias áreas, incluindo questões sociais e legais complexas como essa. O reconhecimento e a abordagem desses problemas são essenciais para um futuro mais equitativo e seguro no país. No entanto, o Japão também demonstrou resiliência ao longo de sua história e tem a capacidade de enfrentar esses desafios de maneira eficaz. A conscientização, o ativismo e os esforços contínuos para promover mudanças positivas são passos importantes na direção certa. À medida que o Japão busca um futuro mais brilhante, essas questões sombrias não devem ser ignoradas, mas sim enfrentadas com determinação e empatia, para que todas as gerações e grupos sociais possam prosperar em uma sociedade mais justa e equitativa.